Nossa empresa foi fundada em 1971, portanto estamos com 54 anos de existência e costumo falar, a título de brincadeira, com o mesmo CNPJ. Eu tive somente um emprego. Eu, tanto como o meu ex-sócio Rubens de Carvalho, que deixou a empresa em 1994. Em 1970, estávamos passeando na cidade de São Paulo, na Avenida Ipiranga, conhecida por todos, quase esquina com a São João, com o diretor da Bardal, amigo nosso, ele bem mais velho, a gente bem mais jovem, e ele nos disse o seguinte, em outubro de 70, vocês são jovens, já fizeram tudo o que tinha para vocês fazerem na minha empresa. Eu não tenho cargo de diretor. Mas procurem trabalhar por conta. Olha que conselho bonito, né? Mas e daí? Sem profissão, sem dinheiro, né? Mas fomos demitidos da Bardal. Aí conheci um piloto de avião, companhia aérea, que tinha alguma coisa de transporte naquela época via aérea. Me disse que nós poderíamos assumir uma pequena empresa dele. Mas quando chegamos na sua empresa, vimos que estava toda ela enrolada. Aí resolvemos criar a nossa. E criamos, sem Corá, serviços de encomenda rápida, sem ter ideia do que era transporte. E para começar essa empresa, precisávamos de dinheiro. Capital nosso, um Opala 69. Aí fomos no diretor que nos demitiu e pedimos dinheiro emprestado. Ele ligou para o gerente do banco, Banco Cominde naquela época, ainda existia, né? E nos emprestou 5 mil reais. Eu tinha um amigo, um iugoslavo, chamado Stefano, muito amigo, fui lá, peguei mais 5 mil, 10. Com 10 do carro deu 20, aí começamos a empresa. Sem, como já disse, conhecimento nenhum. Mas éramos vendedor. Então, vamos vender. Vender o quê? Vender serviço, vender transporte, vender serviço. E, graças a Deus, tivemos sorte. Fomos com essa empresa até 1975. Antes disso, eu já me associei ao CETCESP em São Paulo desde junho de 1971. E o Rubens ficou em São Paulo e eu vim para o Rio. Aí, quando chegou em 1975, eu já tinha uma filial em Juiz de Fora, que eu sempre, querendo seguir os passos desse meu amigo que disse que eu deveria transportar mercadoria de alto valor agregado, eu estava em Juiz de Fora por causa da Facite da Becton Dickinson. Aí apareceu uma pessoa lá, dona da empresa de ônibus Útil, a Útil é de Juiz de Fora, matriz de Juiz de Fora, e eles tinham a Utilíssimo que o diretor tinha criado para os filhos jovens, filhos de dono de empresa de ônibus. Naquele tempo tinha muita grana. Não queria tocar a empresa e me ofereceu e nós compramos essa empresa em 1975. E fomos até 79, quando contratamos um arquiteto lá em São Paulo para ele criar uma logomarca para nós. Aí ele tirou sem corar Utilíssimo, deixou só Utilíssimo e, por incrível que pareça, com essa pintura, nós ganhamos o concurso de uma revista chamada, tem até hoje, Transporte Moderno. E foi a primeira empresa de transporte de carga a ganhar a capa da revista Transporte Moderno. Não adianta você querer transportar muito cobrando pouco. Você não faz de uma coisa nem outra. Então você tem que prestar serviço e ser remunerado pelo serviço prestado. Então, a nossa filosofia, desde o começo, foi procurar segmentar um pouco o nosso negócio, que era no ramo de material de alto valor agregado, eletrônico. Nós ganhamos algumas vezes, alguns prêmios da Toshiba, da Sony, da HP, como a melhor empresa prestadora de serviço naquela época.
E continuamos até hoje, sobrevivemos, sempre segmentando, como digo, e sempre prestando serviço. Na nossa empresa aqui, nós temos duas respostas para o nosso usuário: sim e não. Não tem aquela desculpa, vou ver, quem sabe, se Deus quiser, se der, o caminhão quebrou. Não, 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 não. Sim e não. Já tivemos filiais em Curitiba, em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, em Campos, Rio de Janeiro. Hoje nós só fazemos São Paulo, Rio, porque o mercado está meio nebuloso. Como eu já falei anteriormente, os custos nossos só aumentaram muito e as margens hoje já não são como eram antigamente. Hoje nós enfrentamos muitas dificuldades aqui no Rio. Muitas empresas de outros locais não vêm. Me recordo que há muitos anos atrás já, hein, o Oswaldo Dias de Castro, meu grande amigo lá do Expresso Araçatuba, já dizia: Bardomero, eu abri uma filial lá, tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e até agora eu não consegui o alvará do bombeiro. Então, o Rio de Janeiro é mais ou menos assim. E muitas empresas não têm filial no Rio de Janeiro, as empresas do Sul, que não vêm para o Rio de Janeiro. O que elas fazem? Trazem para alguém que está aqui e essa empresa que aqui está faz a distribuição, para não abrir filial no Rio, porque eles sabem que aqui o Rio de Janeiro é diferente. O Rio de Janeiro, o Sindicato do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade. Foi o primeiro sindicato do Brasil, fundado em 1933, portanto com 92 anos agora, e quero ver se eu consigo comemorar, junto com o Sindicaga, os 100 anos. Eu, jovem, com 38 anos, participava de reuniões, sempre gostei de conversa, de ajudar os amigos, e estou sempre ajudando as pessoas aí. E participava das reuniões e queria ser diretor da entidade já. Falando com um companheiro aqui, o Arlindo, ele falou: Baldomero, para você ser presidente do Sindicaga, você tem que ir naquela rua ali chamada João Torquato e falar com Orlando Monteiro. Orlando Monteiro era Orlando Monteiro, dono da Interbrasil, uma das maiores empresas do Brasil, fundador da NTC, do Sindicaga, foi presidente, da qual nós o sucedemos em 78. Aí eu fui falar com o Orlando e ele falou assim: não, já te conheço, mas você é muito jovem. Vai falar com o Dr. Newton Soares, que ele vai ser o presidente, você negocia com ele lá uma vice-presidente. E assim eu fiz, tranquilamente. Fui vice-presidente do Newton Soares de 78 a 81. O Newton não quis continuar e eu fiquei como presidente de 81 até 90. Eu fui o primeiro presidente a fazer consórcio, realizar consórcio, no caso da Rodobens, aqui no Rio de Janeiro, com uma distribuidora chamada Rio Diesel. Fizemos alguns consórcios aqui, muito bem sucedido, o sindicato ganhava uma comissão, esse sorteio era na sede lá, eu fazia lá um encontro, o sorteio lá, então os consorciados participavam, eram sorteados, não, enfim, era uma brincadeira muito boa e deu muito certo e conseguimos levantar a sede hoje muito bem localizada, muito bem gerida e deu certo. Então, como a gente é novo, a gente arrisca. Eu acho que é por aí mesmo. O novo tem que quebrar cara. O mais velho já pensa um pouco mais. Talvez lá atrás eu ouvisse conselho de alguém e não tivesse feito o que eu fiz, mas está tudo certo e bola para frente. Então, vamos torcer para que tudo dê certo para essa turma nova que está chegando aí, né? Os caminhões estão se modernizando, obviamente, a nossa ferramenta de trabalho, que é o equipamento, que ficou muito caro aqui no Brasil, muito caro, quase que proibitivo para pequenas empresas comprarem, ou autônomo, nem se fala. E, evidentemente, então vamos partir para o caminhão biodiesel, o elétrico, a gás, o autônomo. Então, uma porção de coisa deverá acontecer ao longo do tempo. Mas nós vamos ter que ter alguém para trabalhar nesse setor. E hoje nós estamos com seríssima dificuldade de mão de obra, não só do motorista. Nós aqui na entidade Sindicaga do Rio de Janeiro estamos trabalhando junto com Exército, Marinha e Aeronáutica, para esse pessoal que serve o Exército e que sai para a gente locar para o nosso segmento.
E aí entra o SEST e o SENAT, que nós estamos falando aí já sobre participar lá da própria FUNTRAN, né, de fazer alguma coisa junto, mas o SEST e o SENAT tem que entrar firme na formação de mão de obra para o transporte, ok? Aí o futuro vai ficar um pouco melhor. Caso contrário, não sei não. Pois é, como as coisas vão andando, vão se modernizando, lá atrás você não pensava nisso, era caminhão a gasolina, óleo diesel, e a nossa empresa sempre quis se modernizar, eu não sei. Nós fomos a primeira empresa a colocar sistema de monitoramento em caminhão, monitoramento, não rastreamento. Em função disso, trabalhamos com empresas também preocupadas com o meio ambiente, que essa preocupação já vem de alguns anos com algumas empresas. Aí você veio com a tecnologia do próprio fabricante. Eles também têm que se preocupar. E a gente vai adquirindo equipamentos que vão colaborando com o meio ambiente. Há algum tempo atrás, nós trocamos todos os caminhões mais antigos por caminhões mais novos, justamente para poluir menos o meio ambiente. Plantamos na época lá, se não me engano, 25 ou 30 mil árvores por aí, meu filho que sabe direito, e até recebemos um selo como a primeira empresa também a colaborar com o meio ambiente. Ele vê, nossa, quero fazer até para manter a empresa arrumada. Eu costumo dizer, eu não sou transportador, eu sou empresa prestadora de serviço de transporte. Veja bem, é um problema sério a sucessão familiar em qualquer negócio. Em qualquer negócio. Eu tenho ele, meu filho, e tenho 2 filhas. Quando eu comecei, eu te falei, eu não sabia de nada. O que é conhecimento? O que é manifesto? Como é que eu recebo? O que é vender? Não tinha noção nenhuma. Caminhão, noção nenhuma. Sabia que tinha 4 rodas naquela época, era truque, né? E tal, mas não tinha noção nenhuma. Mas, quebrando a cara, fomos aprendendo. Então, cheguei num ponto, né? E ele veio me acompanhando. Continua, está na empresa, continua na empresa. E espero que ele continue. Se ele vai continuar, eu digo que não tenho muita certeza, não, mas espero que continue. As minhas filhas não têm outros segmentos, fazem outras coisas, não estão ligadas aqui. Mas na sucessão familiar, o que a gente conseguiu fazer de patrimônio, eu já criei uma outra empresa e que eles são sócios proporcional ao capital da empresa e que vão viver, se quiserem, aí de aluguéis, por exemplo, mas sem nenhum problema. Então, já previ isso e então, por enquanto, está equacionado. Lá atrás eu fui num jantar no Rio Grande do Sul com a minha mulher. Fui convidado pelo Gastão Prudente, que ainda era presidente do CETSERG. Isso tem mais de 40 anos. Organizadíssimo. Eu falei à minha mulher, se eu fizesse lá no Rio, o que vai acontecer? Mas fiz e comecei. E fiz 38 jantares de final do ano. Tem que ter alguém que faça isso, que divulgue, preserve, né? A história é fundamental. Lamentavelmente, perdemos já muitos que poderiam contar alguma história até melhor do que eu. Óbvio que sim, que alguns até mais velhos e conviveram lá atrás, né? Mas é fundamental. Portanto, o trabalho de vocês é fantástico. Então, vamos com os planos para o futuro. A Deus pertence. Mas, enquanto eu tiver força, vou continuar aqui no meu negócio, vindo para cá. Para mim, aqui é um prazer. Vamos continuar lutando pelo Brasil. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai.